Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O sobrado assombrado. A moça que nos conta esse relato tem 31 anos hoje, mas quando ela tinha 10 anos de idade, ela fez amizade com uma menina que morava em frente à casa dela, no sobrado, em frente à casa dela. E se tornaram amigas e todo dia depois da escola uma ia na casa da outra para brincar. O sobrado em que essa menina morava era uma construção bem antiga. Ela disse que embaixo era um boteco das antigas e em cima era uma casa, com pisos de taquinhos, janelas antigas, lustres antigos, uma sala ampla com os buracos remendados na parede do lado da porta, pintura gasta, enfim. Era uma casa velha. Era sempre tudo normal e divertido quando ela estava lá. Quando ela estava lá com a amiga dela. Porque quando a amiga dela precisava ir para a cozinha, por exemplo, para buscar alguma coisa e deixava ela sozinha na sala ou no quarto, ela disse que tinha uma sensação muito ruim. Ela tinha um certo medo de ficar sozinha ali, ela se sentia observada, se arrepiava igual gato, ela falou assim, sem motivo aparente. Era uma sensação muito estranha. Mas daí, logo que a amiga dela voltava, tudo voltava ao normal, elas começavam a brincar de novo e ela esquecia de tudo aquilo. Passado alguns meses, a família dessa amiga dela, que morava no sobrado, saiu dessa casa. E o pai dela teve a brilhante ideia de se mudar para esse sobrado, porque ele queria ampliar a empresa dele. Então ele resolveu que eles precisariam mudar para o sobrado da frente para liberar a casa para fins comerciais. Então para ele nada melhor, nada mais prático do que morar em frente ao comércio, que era a casa dele, que ia se transformar em comércio e ele ia morar no sobrado da frente, né? Na época ela tentou argumentar com o pai dela, dizer que, pai, tipo, lá tem uma vibe meio estranha, sabe? Sei lá, é meio estranho. E ela disse que achava que tinha até espíritos na casa, falou pro pai dela. Mas, como ela só tinha 10 anos de idade, o pai dela não deu a mínima porque ela falou, não deu a mínima por esse argumento dela de que poderia ter fantasmas na casa. Ele disse que tudo isso era coisa da imaginação dela, que ela não precisava se preocupar. Será? Acabou que eles se mudaram para lá. Com o passar do tempo nessa casa, ela começou a acordar todas as noites com barulho de passos, de sapato de salto. Esses passos iam da porta do quarto dela até o fim do corredor. Ela escutava abrir a porta do banheiro, fechar a porta do banheiro e os passos voltarem pelo corredor. Ela disse que se arrepiou até escrevendo esse relato pra gente, só de lembrar do cagaço que ela passou com esse medo aí nessa casa, de ouvir esse sapato de salto andando pelos corredores. Ela disse que ficava com tanto medo que ela pegava no sono na base do cansaço, de tanto rezar pra aquilo, sei lá, sumir. E no dia seguinte, ela ia perguntar pro pai, pro irmão dela, pra alguém, se alguém tinha levantado de madrugada pra ir no banheiro, e ninguém tinha levantado. Ela disse que era aterrorizante, porque parecia que só ela via ou sentia, né? Sentia esses espíritos, essas coisas na casa. Diz que o irmão dela era totalmente alheio a isso. A mãe dela nunca presenciou, nunca viu nada. E o pai dela não acreditava nessas coisas. Com o tempo, ela percebeu que a mãe dela começou a ficar relutante em ficar sozinha em casa também. A mãe dela começou a não querer mais ficar sozinha lá. E aí, como ela já tinha passado por essas experiências, tinha ouvido, visto as coisas, ela perguntou pra mãe dela se a mãe dela viu alguma coisa lá. Se ela viu ou ouviu algum espírito, algum fantasma. E a mãe dela disse que presenciou e viu alguns vultos pela casa sim, justamente quando estava sozinha na casa. Num certo dia, uma amiga dela foi, depois da escola, brincar na casa dela. E essa amiga dela disse que viu também uns vultos pretos no teto do quarto dela. E essas histórias começaram a ficar cada vez mais frequentes com todo mundo que frequentava a casa dela ou que ia visitar. Todo mundo tinha alguma experiência, via alguma coisa nessa casa. Mas ela disse que a cereja no bolo de toda essa história foi um dia que o pai dela acordou de manhã e levantou para fazer o café. E quando ele passou pela sala, ele viu uma mulher de branco e um menininho no meio da sala. Mas no que ele viu essas duas pessoas também viram o pai dela. E os dois, todos ali se assustaram. E essa mulher de branco e o menininho, quando viram o pai dela, saíram correndo também. Parece até o filme Os Outros, né? Nisso, o pai dela também saiu correndo atrás dos dois, porque ele ainda meio dormindo, ele pensou que, sei lá, entraram na casa, invadiram a casa. E ele saiu abrindo todas as portas
Mas aí de repente ele se deu conta, fala, como que eles invadiram a casa se eles acabaram de atravessar as paredes e sumiram? Meu amigo, eram fantasmas. Depois desse acontecido, o pai dela se convenceu de que aquela casa era realmente bizarra e que o melhor a fazer era sair dali o mais rápido possível. Eles moraram nesse sobrado por apenas 4 meses. E depois disso a casa teve mais outros inquilinos, mas todos com uma passagem breve por ali. Certo dia, o pai dela encontrou um parente do dono daquela casa, daquele sobrado. E papo vai, papo vem, ele acabou perguntando por que tinha tanto remendo na parede da sala. A parede da sala parece que estava esburacada e foi toda remendada. Mas ele perguntou isso na intenção de saber se tinha algum problema estrutural na casa, se aqueles buracos poderiam causar, porque a casa era velha, sabe? Se podia causar, sei lá, a queda, a casa cair, sabe? Ou algum problema que fizesse o sobrado cair, sei lá, porque era uma casa velha. Ele perguntou com intenção estrutural, pensando na questão estrutural da casa. Aí o homem respondeu pra ele, nada, é que a mulher do dono foi velada naquela sala. Aí pra passar o caixão eles tiveram que quebrar a parede. E até hoje, quando o pai dela se lembra dessa história, ele se arrepia inteiro. Ela diz que a história mais recente que ela tem dessa casa é de uns 6 anos atrás, quando o dono resolveu reformar e pintar a casa de novo para tentar alugar ela novamente. Era um domingo de tarde, quase de noite, e tinha um pintor lá pintando sossegadamente as paredes da casa, do interior da casa. Mais especificamente, ele estava pintando as paredes da sala dessa casa. E como eles moravam na frente desse sobrado, eles escutaram uma gritaria e um barulho de vidro quebrando e levaram um baita susto e foram ver o que estava acontecendo. O pintor simplesmente saiu gritando, apavorado, correndo igual louco, e nessa agonia ele estava tão desesperado que ele atravessou a porta, a janela lá de vidro do 2º andar. Se esborrachou no chão, se cortou todo, se quebrou inteiro. Ela conta que foi igual ao cinema. O cara saiu, passou pela janela de vidro e se esborrachou no chão. Ela diz que até hoje ninguém sabe o que assustou ele daquele jeito lá dentro. O que foi que ele viu para sair tão desesperado desse jeito? Mas ela diz que ela e a família dela têm um bom palpite sobre o que é que ele viu. E ela diz que, infelizmente, essa história é verdadeira. E que depois desse trauma, ela odeia ficar sozinha, não dorme no escuro, morre de medo do escuro. E diz ainda que depois de escrever esse relato, ela teve que dormir com a luz do corredor acesa. E é isso aí, se vocês gostaram do relato, não esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, seguir a gente nas redes sociais e ver os outros vídeos e tudo mais. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!